Bom, nós vamos fazer um fundo de legumes. Denominações básicas. O que é um fundo? O fundo é uma base, um líquido aromatizante. Pode fazer com carne, com legumes apenas. E no nosso caso nós vamos fazer de legumes. Ele serve de base para sopa, fazer molhos. Pode fazer, de vez de usar a água no risoto, pode usar esse líquido aromatizante que fica melhor. Bom, os fundos como um todo, eles têm duas bases, né, que é o miripuá e o aromatizante de erva, que pode fazer um buquê garni ou um sachê ou simplesmente colocar as ervas dentro, também tem que fazer. Bom, aqui eu fiz um buquê garni, que é um saquinho feito com a folha do alho poró e que dentro tem um ramo de tomilho, um ramo de orégano e algumas sementes de pimenta branca e também coloquei umas folhas de louro. Fechei ela com barbante. Então, isso aqui é o nosso tempero, as nossas ervas que vai dar o sabor pro fundo. O miripuá é o quê? Ele é constituído de duas partes de cebola, uma parte de salsão e uma parte de cenoura. Se nós fôssemos fazer um fundo, por exemplo, de carne, nós estaríamos utilizando o mesmo miripuá e, ao invés de usar os demais legumes, já que eu estou fazendo um fundo de legumes, eu usaria, por exemplo, o osso da carne, né? Mas não é o caso. Então, a base é o miripuá, a erva, né, o aromatizante em erva, e o líquido e os demais que vai fazer, fundo de peixe, enfim. Então, nós vamos começar, bom, como o nosso é fundo de legumes, então a gente está utilizando o quê? Alguns outros legumes além do miripuá, legumes que não contêm amido, como o caso da batata. Então, o que eu estou acrescentando aqui? Um pouco de alho, mais um pouco de cenoura, alho poró, talo de brócolis, tomate e folhas do brócolis. A receita vai estar junto no site, aí vê as quantidades também. Mas basicamente a mesma quantidade de miripuá tem a quantidade dos demais legumes. Água, nós vamos fazer um fundo que vai render quase 2 litros. Então tem 2 litros e 400 aqui de água, porque ele vai evaporar, né? O fundo a gente vai usar esses ingredientes, ele vai ficar cozinhando em torno de 30 minutos a 40, que é o fundo de legumes, e ele vai concentrar na água o sabor desses legumes, dos aromatizantes, das ervas e tudo mais. Bom, então nós vamos usar, para essa quantidade de receita que vai estar no blog, 30 ml de óleo vegetal. No caso eu estou usando, sem a marca, azeite de oliva. E uma colher de sopa tem em torno de 15 ml, então eu vou pôr, pra gente fazer bem conforme a receita e ver o resultado, eu estou colocando exatamente 30 ml, mas também se eu ver necessidade de colocar um pouco mais, a gente põe. Ok. Bom, primeiro legume a entrar aqui na panela vai ser a cebola, né? Dá uma salteada nela. Eu já vou acrescentar também o alho poró. O alho poró, nesse caso, ele não faz parte, lembrando o miripuá, ele está sendo acrescentado por ser um caldo de legumes. Eu estou seguindo muito bem a receita, né? A receita é tirada do livro Professional Chef, é uma escola nos Estados Unidos. Então aqui eu estou
tá cortado bonitinho e nem muito pequeno. Aliás, na receita, eles, pelo tempo que é calculado, eles também pedem, orientam que seja o corte médio-grande, né? Porque isso também vai influenciar no tempo da receita. O buquê garni, ele vai ser acrescentado mais pro final. Depois de todos os legumes, depois a gente vai ter suado eles também, que nós vamos fazer isso. Então agora eu vou já acrescentar também a cenoura. Por quê? Porque eu quero que a cebola e a cenoura, que é uma coisa mais dura, ele dê uma bronzeada, digamos. Lembrando que a panela tem que ser grande, né? Já que a gente vai pôr bastante líquido. Bom, depois da cenoura, eu vou colocar 30 segundos o talo do brócolis, depois o salsão, por último, né, o tomate e a folha de brócolis. Bom, aqui a cebola já está bem molinha, já está começando a caramelizar. Eu vou acrescentar o talo de brócolis. Já está bem gostoso. E vou acrescentar o salsão. Mas também não quero um caldo muito escuro. No momento que tu deixa os ingredientes caramelizarem um pouco, o caldo vai ficar mais escuro, né? Eu não quero um caldo muito escuro, apesar que vai ter uma cor pelos ingredientes que a gente está colocando, né? Mas não vai ter uma cor muito forte. Vamos ver. Estou colocando tomate. E vou colocar as folhas também de brócolis. Olha só uma olhadinha. Tá assim, o que eu vou fazer? A próxima etapa, eu vou tapar a panela e vou deixar uns 10 minutos suando os legumes aqui, ou seja, elas vão liberando um líquido e ele já vai começar um cozimento aqui, ok? 10 a 15 minutos. Então, eles já estão, os legumes, bem suados, ou seja, começaram o cozimento dentro do seu próprio líquido, né? Que eles produziram. Então agora a gente vai pôr a água. A água é água fria. Vai começar desde o início dos cozimento para ficar mais sabor dos ingredientes. E vou acrescentar o nosso buquê garni. E agora ele fica destampado. Nós vamos deixar em torno de uns 30 minutos. Estou tirando aqui, passados 30 minutos. Estou tirando uma espuma que é formada em cima. Tá? Você tira com a colher assim. E vou dar uma limpada. E após isso nós vamos escorrer, né? Ou seja, deixar só o líquido. Então o que eu fiz? A gente coou o fundo, né? E vê que não tem nenhuma partícula, tá só o líquido mesmo. E colocamos numa bacia com água e gelo para ele ter um resfriamento rápido.
Ele aqui já esfriou, a gente deixou no gelo. Então o que eu vou fazer? Como eu não vou usar ele agora, uma forma de guardar ele congelando, só que ao invés de congelar num bloco grande, que nem sempre também vai ser utilizado em grandes quantidades, a gente pode congelar em cubos de gelo e depois colocar no saco plástico, depois de congelado, põe no saco plástico, deixa no freezer e pode ir utilizando por pedaços. Eu também vou utilizar, que eu acho que 2 são poucos, eu também vou utilizar essa forma de bolinho aqui, que vai me dar uns cubinhos um pouco maiores, mas também vai servir para a ocasião, né? Então, basicamente é colocar, tô aqui usando uma concha, vou preencher aqui os cubos de gelo com ela e vou levar na geladeira. Na geladeira não, no freezer. E aí, quando for utilizar, se utiliza a quantidade necessária calculando. Um cubo desse deve ter o quê? 30 ml, alguma coisa assim. Depois dá pra buscar essa informação com mais detalhe, também depende da forma de gelo, né? Mas aí fica fácil da utilização dele. Então, acho que é isso. Essa foi uma técnica. A ideia do blog é, a cada 15 dias mais ou menos, intercalando com o desafio, a gente fazer uma técnica básica, né, da gastronomia francesa, provavelmente, e aplicá-la aqui, ao vivo a gente vê como faz.